Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre chuva ácida e efeito estufa. É um pouquinho de química ambiental, do que está rolando no mundo, o pau está quebrando e a gente está acabando de ferrar com o rolê todo da natureza. Gente, o que é a chuva ácida? Primeira coisa que tu tem que ter na sua cabeça. A chuva, ela já é ácida. Com poluição ou sem poluição, a chuva já é ácida. O pH natural da chuva gira em torno de 5,5, 5,4, ou seja, já é um pH, levemente ácido. O pH da chuva é levemente ácido. O que acontece? A presença de poluentes que são ricos em enxofre. Gente, quais regiões que a gente tem isso? Regiões mineradoras. São regiões que são ricas em mandar enxofre para a atmosfera. Regiões, grandes centros urbanos, onde a gente tem muita utilização de diesel, principalmente como combustível. O diesel, ele libera enxofre na queima. Então, também são regiões, os grandes centros urbanos, A chuva ácida é típica de grandes centros urbanos. São Paulo, Rio de Janeiro, alguns lugares de região de mineração, tipo Congonhas, Mariana, Ouro Preto, Itabira. Esses lugares têm muita chuva ácida. Por quê? Porque a atmosfera é rica em gases de enxofre. Alguns com carbono também, mas o principal contribuinte para a chuva ácida é o enxofre. O que acontece, gente? O enxofre que está lá na atmosfera, veio da poluição, se combina com o oxigênio atmosférico e forma SO2, dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre se combina com meia molécula de oxigênio atmosférico e forma o SO3, trióxido de enxofre. O SO3 se combina com vapor de água. A gente sabe que o gás mais estufa que existe no mundo é a água, gente? O vapor de água é o gás de estufa mais abundante que a gente tem. Então, esse SO3 se combina com o vapor de água que fica na atmosfera, a umidade do ar, e dá origem ao H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Gente, o ácido sulfúrico, ele é extremamente solúvel em água. Então, o que acontece? Você tem ácido sulfúrico em forma de vapor ou gás na atmosfera. Quando chove, quando precipita, a água da chuva vai se misturar a esse H2SO4 que está no ar. Como esse H2SO4 é muito solúvel, ele vai formar a chuva ácida. Então, a chuva vai cair muito mais ácida do que ela deveria cair, porque agora ela vai cair rica em ácido sulfúrico. Essa chuva ácida, gente, tem um pH que vai de 2,8 a 4,5, ou seja, é muito mais baixo do que o pH da chuva normal, que é 5,5. Então, é uma chuva que realmente é ácida, Quanto mais próximo de zero, a gente sabe que mais ácida a substância é. Quanto mais próximo de 7, menos ácida a substância é. O pH da chuva ácida está entre 2,8 e 4,5. Então, é muito ácido, tá? Quais são os problemas da chuva ácida pra gente? Primeiro, corrosão de monumentos. Se você já foi em Congonhas, você sabe que lá tem aquelas estátuas de Aleijadinho, dos 12 profetas. Aquilo ali não vai durar por muito tempo. Já está sendo corroído e se continuar no nível que está, vai acabar rapidinho. Principalmente porque ele é feito de pedra-sabão, Então, pedra-sabão corrói muito fácil com ácido. Congonhas é um lugar que tem chuva ácida direto, porque é região mineradora. Alteração do pH do solo. Imagina o carinha que é agricultor, ficou todo feliz lá porque choveu na plantação dele, só que choveu uma chuva ácida. O solo dele estava com o pH normal, pH bonitinho lá, do jeito que ele precisava. Agora o pH do solo está mais ácido do que ele queria. Então, eu tenho alteração de pH do solo. Essa alteração de pH do solo pode causar a perda do que está plantado ali no solo. Vamos imaginar que você tem a plantação de alguma coisa que precise de um solo básico. Aí cai uma chuva ácida lá, deixa aquele solo neutro ou ácido. Acabou, você vai perder sua planta toda. Irritação da pele. Gente, essa irritação aqui, às vezes a pessoa toma chuva, tal, colocou a mão na chuva lá, tal, só que a chuva é ácida.
dá leve queimadura, não é queimadura tipo assim, 2º, 3º grau não, mas dá uma leve irritada na pele, pode causar alguns tipos de doença, tá? E a queima das folhas, essas folhas que eu tô falando aqui são as folhas de plantação. A chuva, a água tá rica em H2SO4. Ácido sulfúrico, gente, é bastante corrosivo. Então, na superfície que ele cai, ele vai corroer. Então, se ele caiu em cima da folha, ele queimou a folha toda, tá? Medidas que a gente tem para diminuir a chuva ácida nos locais: diminuição da poluição, mas necessariamente diminuição da emissão de gases ricos em enxofre. Então, utilização de diesel, diminuir. Regiões mineradoras, maior fiscalização com os poluentes que são emitidos para a atmosfera. E uso de escapamentos. Gente, o escapamento, filtro de carro, né, filtro de escapamento, ajuda a reter esses poluentes. Então, diminui bastante aí da quantidade de poluente na atmosfera, tá? Galera, esse aí é a ideia da chuva ácida. Qual é o outro fenômeno que a gente vai retratar aqui? Tcharam! Efeito estufa. Primeira coisa que a gente vai começar dizendo: o efeito estufa, gente, é uma coisa que é benéfica e é uma coisa que é necessária para a vida na Terra, ok? Se não houvesse efeito estufa, a gente não teria água líquida a 25 graus Celsius, ou seja, a Terra seria um lugar inóspito para viver, a gente não conseguiria viver na Terra. Então, o efeito estufa, ele é massa. Mas qual o efeito estufa que é massa? O efeito estufa natural, que foi programado para acontecer. A Terra recebe 100% de radiação, o correto seria a Terra reter 55%, então 55% da radiação fica aqui, e os outros 45% a Terra devolve, 45%. Então, isso aqui é o balanço natural, é o balanço saudável. A Terra fica com 55% e emite os outros 45% para o espaço. O que acontece? O agravamento do efeito estufa é prejudicial. O que é o agravamento do efeito estufa? Com a emissão dos gases estufa, dióxido de carbono, CO2, né, vem da queima completa de combustíveis fósseis, CH4, que é o metano. Gente, o metano, ele é aproximadamente 7 vezes mais danoso do que o CO2, tá? Então, o metano que está lá no lixo, no chorume do lixo, está lá no pum que a vaca dá. Então, esse metano, ele é mais danoso do que o CO2 em termos de efeito estufa. NO2, SO2, esses gases estufa, eles se acumulam aqui ao redor da Terra, essa faixa laranja que eu botei. O que acontece então? A Terra continua recebendo 100% da radiação. Só que agora, ao invés dela reter 55%, ela vai passar a reter 65% e a devolver só 35%. O que está acontecendo aqui? A Terra está retendo mais radiação do que ela precisava de reter e está emitindo menos, ou seja, eu estou absorvendo uma quantidade de calor maior. Então, o efeito estufa natural, ele foi agravado. Esse aqui é o efeito estufa agravado. O agravamento do efeito estufa é prejudicial e a gente dá o nome de aquecimento global. O aquecimento global é maléfico, né, gente? O aquecimento global, ele existe por causa desse agravamento do efeito estufa. E a gente tem várias consequências para esse aquecimento global. Primeiro, alteração da temperatura média. Então, a gente já está sofrendo com a alteração dessa temperatura média global, né? A previsão é que daqui a um tempo a gente tenha um aumento de aproximadamente 2 graus na temperatura média. Saca essa palavra aqui? Às vezes a pessoa não pega essa palavra e fala assim: ah, mas aumentar 2 graus não faz diferença. Mano, é 2 graus na média. Como que você calcula a média? Você soma tudo e divide, não é? Pela quantidade que tu somou. Então, não quer dizer que vai aumentar só 2 graus. É 2 graus no resultado da média. Então, quer dizer que todas as temperaturas individuais vão ter que aumentar muito para que a média só tenha 2 graus de diferença. Então, é uma alteração da temperatura média global. Vai ficar mais quente, tá?
Consequência disso, derretimento das geleiras. Poxa, a temperatura média global está aumentando, o gelo vai derreter. Consequência do derretimento do gelo, diminuição do albedo. Gente, albedo é a capacidade de reflexão. Sabe esse projeto que tem das casas pintarem o telhado de branco para poder diminuir a temperatura? Faz sentido. O branco é a junção de todas as cores, ou seja, o branco é capaz de refletir todas as cores também. Então, se o branco é capaz de refletir todas as cores, quanto maior for a quantidade de geleiras que a gente tiver, maior vai ser o albedo, ou seja, maior vai ser a reflexão dos raios naquela região. Se eu derreto a geleira, eu diminuo o albedo do local. Se eu diminuo o albedo, quer dizer que eu estou refletindo menos. Se eu estou refletindo menos, eu estou mandando menos radiação embora. Olha aí, o agravamento do efeito estufa. Uma segunda consequência direta do derretimento das geleiras, aumento do nível do mar. Vai chegar uma hora que o mar vai acabar engolindo as regiões litorâneas. Por quê? Porque você vai ter um aumento no nível da altura da água. O que isso causa? Extinção de espécies. Você está falando comigo que se eu jogar mais água o peixe vai morrer? O peixe já não mora na água? Mora na água. Só que o peixe, ele mora lá, vamos imaginar que ele está acostumado, aqui está o peixinho, né? Ele está acostumado com 2 metros de água acima dele. Porque 2 metros de água faz uma determinada pressão que o peixe suporta. Se eu aumento o nível do mar, eu agora tenho sobre o peixe 2,5 metros. O que está acontecendo? Eu aumentei a pressão da coluna de água sobre esse peixe. Pode ser que ele não tenha adaptação para isso aqui. E aí ele pode morrer ou a gente pode ter uma migração. Esse peixe pode sair do local que ele deveria estar, que é o habitat natural dele, e procurar um outro local que ainda esteja em 2 metros. Aí eu tenho uma alteração do quê? Da cadeia alimentar. Por quê? Quem se alimenta desse peixe agora não tem esse peixe mais para comer e as espécies que esse peixe se alimentavam vão ter um crescimento maior, porque agora eu não tenho peixe para comer elas mais. Então eu tenho todo um desequilíbrio da cadeia alimentar, um rolê super errado que vai acontecer aí. Chuvas em locais errados, pode ser que comece a chover no deserto e na cidade não chova mais. Ou chuvas em termos espaços. A gente tem no Brasil, né, o nosso clima é o clima tropical. Qual que é a característica do clima tropical? A gente tem o verão chuvoso e o inverno seco. Mas pode ser que o verão passe a ser seco, o inverno seco, aí a primavera dá uma chuvinha, às vezes no outono dá uma chuvinha, ou então a gente tem um verão com chuva, um inverno com chuva, uma primavera com chuva. Gente, chover demais ou chover de menos altera diretamente a plantação. Altera diretamente a plantação, vai alterar diretamente o seu bolso. Porque se algum alimento ficar escasso, o preço desse alimento vai o quê? Aumentar. É a lei da oferta e da procura. Se o alimento é pouco, tem muita gente querendo, o preço do alimento sobe. Ok? E doenças, né, gente? Uma série de doenças que podem ser causadas pelo aumento da temperatura média global. Câncer de pele, doenças respiratórias e outras afins. Então, aqui eu falei algumas consequências, mas existem várias outras. A gente precisa então ficar ligado nessa ideia do efeito estufa e trabalhar com medidas não de profilaxia, mas medidas que possam diminuir a emissão desses gases estufa aqui, tá? Então, a gente tem discutido, né, muito, tá queimando a floresta. Quando você queima a floresta, você está liberando o CO2 todo que estava ali na árvore, que a árvore está filtrando, sabe? Que a árvore está retendo para poder voltar com o oxigênio para ti. Aí vai lá e queima a árvore, destrói a árvore. Aí você aumenta a taxa de CO2 na atmosfera. Aí você queima a árvore para poder criar gado. A expansão, né, da parte do gado lá, para poder virar pasto para o gado. Só que se você aumenta o número de gado, você está aumentando o nível de flatos desse gado também. O gado vai peidar, o gado vai arrotar. E o peido do gato, do arroto do gado lá, é rico em metano. Você está aumentando a quantidade de metano também.
Ah, na minha casa tem muito lixo, vou botar o lixo para fora, mas eu não tenho coleta seletiva na minha cidade. Tem um lixão lá. O lixão produz chorume, que é aquele líquido preto que fica fedendo, que sai do lixo. O chorume é rico em CH4, metano na atmosfera também. E no solo, né? Fode o rolê todo. Gente, então a gente precisa de medidas que possam diminuir a emissão desses gases poluentes, ok? Galera, é isso. Falamos um pouquinho do efeito estufa, falamos um pouquinho também da chuva ácida. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Valeu!